Essa história, meu povo, começou no momento de aperto daqueles que a gente não deseja nem pro pior inimigo. Eu, Mariana, e meu marido, Rafael, vivíamos num AP alugado, pequeno mas nosso canto. Quer dizer, era, até o dia em que o salário do Rafa resolveu tirar férias sem previsão de volta. Demissão em massa na firma. A conversa foi essa. Quase fui cortada junto, de tanta raiva que senti. Morar de aluguel sem grana é receita pra dor de cabeça. O mês que vem a gente se acerta virou 3, 4 meses, e eu já tava catando moeda embaixo do sofá pra comprar pão. A gente entrou naquele modo sobrevivência. Arroz com ovo virou banquete, luz era artigo de luxo e banho, quase uma expedição no sertão, só que sem a beleza das fotos. Eu tentei ajudar, juro. Fiz uns bicos vendendo cosméticos, revendi roupa usada online, até me aventurei num site de freelas. Mas parecia que a Zica tinha nosso endereço fixo. E o Rafael? O Rafael se grudou no sofá como se fosse um acessório novo da sala. Parecia esperar que o emprego batesse na porta com um buquê de flores e um voltei, meu bem. Quando o terceiro aluguel atrasou, o dono do AP, um senhor com a paciência de síndico em dia de assembleia polêmica, bateu na porta com uma cara de poucos amigos e nos deu um ultimato. Até o fim do mês para vazar. Foi aí que a casa caiu, literalmente. Nosso destino? A casa da Dona Helena, mãe do Rafael. Um lugar que eu só pisava em feriado e olhe lá. Sempre com aquela cara de quem esqueceu a sobremesa de propósito para não ser convidada de novo. Mas, né, o orgulho a gente engole quando a fome aperta e a rua não parece um bom lugar para dormir. Com 2 malas, um colchão inflável furado e a dignidade arrastada numa sacola de supermercado. Eu e Rafael fomos bater na porta da sogra. Mal sabia eu que ali começava a verdadeira novela mexicana da minha vida. Dona Helena morava sozinha havia anos. Viúva, a casa dela era um casarão enorme para uma pessoa só, mas ela parecia gostar da paz e do silêncio. 2 coisas que, convenhamos, deixaram de existir no segundo em que eu e Rafael cruzamos aquela porta com cara de mendigos de luxo. Eu nunca tive muita intimidade com a Dona Helena, pra ser sincera. Sempre achei ela meio na dela, aquele tipo que fala pouco, mas quando fala, solta umas verdades que você nem sabe se ri ou se chora. Mas naquele dia, ela nos recebeu super bem. Nada de climão, nada de perguntas indiscretas, nem olhar torto. Só abriu a porta com um sorriso sereno, de quem já viu de tudo nessa vida, e disse um entrem. Fiquem à vontade que mais parecia convite para um churrasco do que abrigo de emergência. A velha, a Dona Helena, era daquele tipo tranquilão, sabe? Vestido de algodão florido, chinelo de dedo surrado e sempre um terço na mão. Enquanto eu tava ali suando frio só de pensar onde a gente ia dormir, ela já tinha arrastado umas cadeiras pra varanda e tava oferecendo um café coado na hora, como se aquilo fosse resolver todos os nossos boletos vencidos. Só que, eu achei mesmo que o Rafael ia levantar do sofá e começar a procurar emprego, né? Tipo, sair cedo, andar por aí entregando currículo, mostrar serviço. Mas que nada. O folgado se esparramou de um jeito que parecia ter virado parte da mobília da sala. O dia todo ser passava deitado, vendo vídeo no celular, rindo alto de uns memes sem graça e nem para baixar o volume ele tinha consideração. Eu, que já tava no limite, comecei a sentir aquele comichão no fundo da alma. Me dava nos nervos ver ele ali largado, como se estivéssemos num resort e não na casa da mãe dele, sem pagar um centavo e vivendo de favor. E eu ali, me remoendo, pensando que se dependesse dele, a gente ia encontrar um bilhete premiado da Mega Sena caído no chão da sala antes de ver um salário pingar na conta. Foi aí que não aguentei mais ficar parada. Meu espírito de sobrevivência falou mais alto e eu pensei, se eu ficar esperando o Rafael se mexer, eu morro e viro lenda urbana. Então tive uma ideia. Lembrei que a Dona Helena sempre comentava daqueles encontros de senhoras na igreja, para rezar o terço, fazer artesanato e botar a conversa em dia. Ela ia religiosamente, 3 vezes por semana, com uma animação de dar inveja. Aí me bateu um estalo. E se eu fizesse uns docinhos para vender lá? Tipo, brigadeiro, beijinho, coisa simples, mas gostosa e barata,
Porque o público, né, era mais experiente e a aposentadoria não dava para luxo. Vai que eu levantava uma graninha e, de quebra, parava de sentir que estava apodrecendo dentro da casa alheia. No mesmo dia, já catei uns ingredientes que ainda tinha na despensa, fui no mercadinho ali perto completar o resto no fiado mesmo, com a cara de pau ativada, e meti a mão na massa. Fiz a primeira leva de brigadeiros ouvindo um podcast de culinária e falando sozinha com a colher de pau. Parecia maluca. Parecia. Mas pelo menos eu estava tentando alguma coisa. E assim começou meu novo empreendimento, a versão desesperada e doce da Cacau Show, só que no encontro de senhoras da igreja. E olha, eu não fazia ideia, mas aqueles brigadeiros iam mudar muito mais coisa do que eu imaginava. Depois de uns dias naquela rotina nova, eu já estava mais próxima da Dona Helena. Vai vendo quem diria, né? Logo eu, que mal trocava 2 palavras com ela nos almoços de família, agora estava ali dividindo cozinha, colher de pau e até risada. Ela começou a se empolgar com meus doces, se metia a ajudar e dava palpite na receita, meio estabanada às vezes, mas de um jeito que dava vontade de rir, não de xingar. Ela tinha um carrinho velho, um Fiat Uno vinho que parecia ter saído de um filme antigo, mas que rodava mais que Uber em dia de chuva. Era com ele que ela ia para os encontros na igreja. O carrinho fazia um barulho tão alto que avisava nossa chegada 2 quadras antes. Mas ela dirigia com orgulho, igual quem pilota uma Ferrari. E eu ia do lado, com os brigadeiros no colo, torcendo para a tampa da vasilha não voar com o balanço das ruas esburacadas. No primeiro dia que fui com ela, confesso, me bateu um friozinho na barriga. Sabe aquela sensação de onde é que eu tô me metendo? Era isso. Não sabia se iam me olhar torto, se iam comprar meus doces ou se iam me perguntar se eu estava perdida. Mas mal botei o pé no salão e ela já foi me apresentando como se eu fosse a mais nova celebridade local. Essa aqui é minha nora, faz os melhores brigadeiros que vocês vão comer na vida. Aí pensa num bando de senhoras animadas. Pensa agora e multiplica por 10. Elas me olhavam com uma curiosidade boa, faziam perguntas sobre a receita, elogiavam meu capricho. Cada uma que se aproximava soltava um elogio mais fofo que o outro. E eu, em vez de ficar acanhada, me divertia, respondia com um sorriso e vendia mais ainda. Os brigadeiros voaram, acho que a maioria comprou só para ter desculpa de puxar papo. E eu, esperta, já deixava um bilhetinho com meu contato no saquinho. Vai que uma dessas encomendas virava coisa grande, né? Ou pelo menos virava fofoca para me manter em alta ali no salão. Na volta para casa, a Dona Helena estava radiante. Parecia até que era ela quem tinha vendido os brigadeiros. No caminho, ela virou para mim com aquele jeitão todo tranquilo e soltou: "Sucesso total, hein, minha querida? Que bom que você teve essa ideia." Eu só dei uma risada meio sem graça, meio convencida, porque, né, no fundo eu sabia que estava arrasando mesmo. Mas ali, naquela hora, nem imaginei que o verdadeiro perigo não estava nas mesas de crochê, mas sim do meu ladinho, ali no banco do motorista, com aquela calma toda que agora eu começava a desconfiar que era só fachada. Os dias foram passando e eu cada vez mais atolada com os doces. Encomenda daqui, produção dali, entrega no bairro. Eu tava virando uma microempresária caseira com açúcar e chocolate. Só que no meio da correria, comecei a notar umas coisas, umas coisinhas sutis, sabe? Uns olhares mais demorados dela. Olhares que antes pareciam carinhosos ou no máximo de sogra orgulhosa, agora tinham uma intensidade diferente, quase um quê de curiosidade com segundas intenções. E não era só o olhar. De vez em quando rolava um toque, aquele tipo de encostão sem querer, disfarçado de ajuda. Tipo quando ela passava atrás de mim na cozinha e, sem querer, a mão roçava na minha cintura. No início, achei que fosse coisa da minha cabeça, que eu tava vendo coisa onde não tinha. Mas aí veio aquele dia e, meu bem, depois daquele eu tive certeza. A gente tinha acabado de chegar no encontro, como sempre. O pote dos brigadeiros estava no meu colo e aquele dia tinha sido caprichado. Tava pesado, transbordando de docinho. Ela estacionou o Uno torto de sempre, desligou o carro e saiu. Eu fiquei ali meio ajeitando as coisas, esperando ela dar a volta para abrir minha porta,
coisa que ela sempre fazia, uma gentileza dela. Só que naquele dia, quando ela veio pegar o pote, ao invés de simplesmente pegar, a mão dela escorregou. Escorregou de um jeito que não foi acidente, não. A ponta dos dedos dela passou assim, bem devagar, numa área que, digamos, não era para ser parte do pacote. Foi rápido, tão rápido que se eu piscasse, podia até dizer que não aconteceu. Mas eu senti. E não foi só sentir de leve, não. Foi daquele tipo de toque que arrepia, que faz a espinha dar um mini curto-circuito. Fiquei ali paralisada por uns segundos, com o pote ainda no colo e o corpo reagindo antes da cabeça entender o que tinha rolado. Ela agiu como se nada, pegou o pote, deu um sorrisinho leve e saiu andando. E eu ali, com o coração batendo mais que liquidificador batendo gelo, sem saber se sentia raiva, medo ou outra coisa. Como sempre, vendi tudo. Os brigadeiros nem esfriavam na mesa. Parecia até que as senhoras estavam competindo para ver quem comia mais doce. Voltei para casa com a caixa vazia e o bolso, graças a Deus, um pouquinho mais cheio. Mas o clima no carro estava diferente, meio estranho, sabe? Silêncio demais. Nem o motor barulhento do Uno conseguiu disfarçar o peso do ar. Eu ainda estava tentando processar aquele toque do outro dia. Aquele arrepio que não saía da minha memória, nem do meu corpo. Passei uns dias assim, pensativa. Cogitei até dar um tempo com os doces só para não ter que pegar carona com ela de novo. Mas aí algo em mim puxava, um misto de curiosidade, tensão e, vou admitir, um certo fogo que eu fingia não sentir a cada viagem, a cada conversa fiada no carro. Eu percebia que a gente estava mais próxima. Os olhares dela já não me incomodavam tanto. Na real, eu comecei a esperar por eles. E meu corpo, meu corpo estava reagindo mesmo sem minha permissão. E foi numa tarde qualquer, daquelas que parecem normais, mas já nascem com cheiro de encrenca no ar, que o barco virou. Rafael, num raro momento de utilidade, saiu para ir ao banco resolver uns papéis do seguro-desemprego. Milagre! Fiquei sozinha em casa com a dona Helena. Fui para a cozinha preparar os doces como de costume. Já estava naquele ritmo automático. Mexe daqui, enrola dali, quando ela apareceu na porta. Sorriso no canto da boca, olhar tranquilo e, agora eu sabia, perigoso. Quer ajuda? Ela perguntou, com aquela voz calma que de repente me dava um arrepio na espinha. Claro, né? Respondi, tentando manter o tom leve, mas sentindo a pele formigar só de ver ela arregaçar as mangas da blusa de algodão. Começamos a trabalhar juntas, como já tínhamos feito outras vezes. Mas naquele dia tinha algo no ar. No jeito como os dedos dela esbarravam nos meus ao pegar os granulados. Como os olhares se encontravam e não desviavam logo. Eu tentava manter o foco na massa do brigadeiro, mas era difícil com ela tão perto, com aquele cheiro suave de alfazema que estranhamente começou a me perturbar. Teve uma hora que sujei o dedo de brigadeiro, a calda ainda quente escorrendo, bem cremosa, e sem pensar levei à boca, lambi devagar, daquele jeito despreocupado. Só que nem tão despreocupado assim. Senti o olhar dela queimar minha pele. Quando tirei o dedo da boca, encontrei os olhos dela fixos nos meus e um sorriso lento nos lábios. Ela inclinou um pouco a cabeça e soltou, com aquela voz baixa, meio rouca. Que jeito guloso de comer doce, Mariana. Aquilo bateu em mim como um raio em dia de sol. Meu rosto esquentou na hora. Tentei disfarçar, virei de costas para a pia. Mas por dentro eu estava pegando fogo. Um calor estranho, um desejo silencioso, um jogo que eu nem sabia que estava jogando, mas que naquele momento eu percebi que já estava no meio dele fazia tempo. Abaixei a cabeça, tentando esconder o sorriso que escapou, mas era impossível disfarçar. Aquele comentário tinha me atravessado inteira. O jeito como ela olhava, como falava, mexia comigo de um jeito que eu ainda não sabia explicar. E antes que o silêncio tomasse conta de novo, ela soltou mais uma, assim do nada, com a cara mais serena do mundo. Sabe, Mariana, você me lembra um pouco as roseiras do meu jardim, tão bonitas e cheias de espinhos escondidos. Senti até um tremor percorrer minhas pernas. Levantei o olhar na hora, surpresa, séria, quase esperando que ela dissesse que era brincadeira.
Mas não era. Ela não estava rindo, nem tentando ser engraçada. Estava intensa. Dava para ver no brilho dos olhos, no jeito que ela respirava mais fundo, nas mãos que seguravam a borda da pia com um pouco mais de força. Fiquei parada ali, de frente para ela, com o coração acelerado e a respiração descompassada. Por um instante, o tempo parou. Ela deu um passo lento, firme, e eu não recuei. Meu corpo simplesmente ficou ali. Talvez até se inclinou um pouco sem eu perceber. E então ela avançou de novo, devagar, diminuindo o espaço entre nós, um passo de cada vez, como quem sabe exatamente o que quer. Senti o calor do corpo dela se aproximando, o cheiro dela misturado com o aroma do chocolate no ar. Aquela cozinha virou um campo minado, e a gente pisando em cima das bombas com gosto. A tensão era quase física. Eu conseguia sentir o espaço entre a gente sumindo até não sobrar mais nada além de ar quente e aquele desejo abafado pulsando no peito. Ela estava ali, tão perto que bastava um movimento e tudo mudava. E mesmo sem dizer nada, ela dizia tudo. E eu entendia. Com o corpo, com o olhar, com aquele arrepio que subia da base da minha coluna até a nuca. Não tinha mais doce, não tinha mais cozinha, não tinha mais certo ou errado. Tinha só eu, ela e aquele momento prestes a transbordar. Foi quando, do nada, a porta da frente abriu com um estrondo. Aquele barulho seco de maçaneta virando depressa, seguido do rangido da madeira, cortou a cena como uma navalha. A realidade entrou pela sala sem pedir licença, e junto com ela, Rafael. Na mesma hora, como se um balde de água fria tivesse caído em cima da gente, nos afastamos rápido. Eu praticamente voei de volta para a pia, fingindo que estava super concentrada mexendo nos brigadeiros, como se meu coração não tivesse prestes a explodir pela garganta. A colher tremia na minha mão, mas eu estava ali, firme no modo atriz global. E a dona Helena? Ela tentava se recompor, ajeitando a gola da blusa como se nada tivesse acontecido, mas dava para ver que ela ainda estava com o rosto meio vermelho, meio ofegante, tentando recuperar o ar que o Rafael devolveu com a chave na fechadura. Opa, cheguei, ele disse, com aquele jeito de quem nunca percebe nada. Que bom, meu amor, respondi com um oi meio engasgado, sem nem virar para olhar. A mão tremia, mas eu mexia o doce com tanta força que parecia que ia fazer chocolate virar cimento. Não queria encarar nenhum dos dois. Não sabia o que estava estampado na minha cara. Tava quente ainda, dava para sentir o corpo reagindo, e eu só conseguia pensar: meu Deus, o que quase aconteceu aqui? Ela, que até 2 minutos atrás estava me encarando como se fosse me devorar, agora andava pela cozinha igual um robô, tentando parecer natural. Pegou um copo d'água, se encostou na bancada e nem olhou muito para mim, talvez por medo de não conseguir segurar a onda. Rafael continuava falando alguma coisa sobre o banco, sobre senha, sobre papelada, mas eu não ouvia nada. Era só um zumbido distante. Minha cabeça ainda estava presa no calor do quase, no toque que não devia ter sido, no olhar que dizia mais do que qualquer palavra. E ali, no meio da cozinha, com um cheiro doce de brigadeiro no ar, o clima estava mais azedo que limão puro, só que disfarçado com açúcar por cima. Mas como diz o ditado, né? Quando tem que ser, acontece. Pode correr, se esquivar, se esconder atrás de desculpa ou até de uma pia cheia de brigadeiro, mas quando o desejo grita mais alto, não tem receita que segure. E foi exatamente assim. No dia seguinte, a gente foi pro encontro como sempre. Mesma rotina, pote de doces, carrinho barulhento, eu ao lado fingindo normalidade. Mas o silêncio entre nós, esse gritava. Nenhuma palavra durante o trajeto, só o som do motor e nossos pensamentos fervendo. Eu sentia o ar denso, pesado, carregado daquele quase do dia anterior. A tensão era tão palpável que dava para cortar com a espátula de enrolar docinho. Só que na volta, algo mudou. No caminho de sempre, ela virou à direita quando o certo era seguir reto. Na hora, meu coração disparou. Ela não disse nada, só desviou a rota com o rosto sério, mas o olhar, o olhar queimava. E eu? Eu não questionei. Só fui. O corpo já sabia o que a boca nem ousava falar.
Quando percebi, a gente estava parando na frente de um hotel. Daqueles discretos, sem muito movimento, com fachada apagada e ar de segredo. Ela desligou o carro. Ficamos em silêncio por um segundo. E naquele segundo, eu soube. Não tinha mais volta. Entramos. Cada passo era um passo para dentro de algo que vinha se formando fazia dias, semanas, talvez. Um desejo adormecido, mas latente, e que agora explodia sem freio. Subimos sem pressa, sem fala. O elevador parecia subir em câmera lenta, e o silêncio gritava mais do que qualquer gemido que viria depois. Lá dentro, eu me entreguei. Sem resistência, sem dúvida, sem culpa. Pelo menos naquele momento. Foi intenso. A gente se amou por horas, sem pausa, de todas as formas possíveis. Cada toque parecia urgente. Cada beijo tinha gosto de vontade reprimida. Era como se o tempo tivesse parado só pra gente. Um tipo de encontro que o corpo implora e a alma não nega. As mãos dela exploravam meu corpo com uma fome antiga, e eu retribuía com a mesma sede. A gente se encaixava com uma facilidade assustadora, como se aquilo já estivesse escrito em algum canto que a gente não teve coragem de ler antes. E ali, no meio de lençóis bagunçados e suspiros pesados, eu entendi que tinha atravessado uma linha invisível. E gostado da travessia. Depois de tudo, a pergunta que ficou martelando na minha cabeça era só uma. E agora? Porque, meu bem, o estrago estava feito. A linha que eu cruzei lá no hotel não tinha como ser desfeita. Eu me entreguei inteira. E pior, gostei muito mais do que devia.